Obrigado. Bom, pessoal, vamos ver. Eu coloquei ali, alguém tinha pedido, eu coloquei lá no chat o endereço da JEPS Sul, Rua Rockefeller, 651, bairro Rebouças, Curitiba, Paraná. Só para vocês saberem, a JEPS, ela que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é no Paraná. Então, eu estou passando esse endereço, tá? Lembre de botar lá o e-mail de vocês, se vocês já viram lá, na primeira matéria que a gente publicou, tem lá o requerimento para fazer isso, tá? Aviso, carta registrada com aviso de recebimento, tá? Vamos ver se tem mais alguma. Vocês estão vendo ali se tem alguma matéria mais que. Só um esclarecimento ali que eu tenho para dar para o Mário, que eu deixei ali, tá? Antônio, é o seguinte, ele pergunta, né? Entrei no BESC em 2005, na Comp em Barreiros, em 2008 passei para o BB também em São José, em 2012 fui para Floripa, onde fiquei até 2015. Tenho direito? A decisão, né, como ela é dada no ano de 2012 e fala dos empregados que laboram, ela tem 3 interpretações possíveis de ser dadas e a gente entende que é para todo mundo que passou por Florianópolis, né? Primeiro de tudo, por todo mundo que trabalhou em Florianópolis da data da incorporação até hoje. Esse é o nosso entendimento. Mas, né, a decisão ela tem 3 interpretações, que seria a data do ajuizamento da ação, 2010, seria da data do julgamento, 2012, ou a data do trânsito em julgado, 2022, né? Então, essas são as 3 interpretações possíveis de ser feita dentro dessa ação. A gente defende e vai defender que é todo mundo que passou por Florianópolis nesse interreg, tá? Algo mais ali que possa. Não complemento aqui, eu queria só fazer. Eu observei que tem algumas pessoas falando sobre a questão do regulamento, tá? Depende muito da questão da interpretação da sentença, qual é o regulamento que vai ser aplicável da CAC. Porque a decisão, ela é no sentido da relação à vida com aquela, né, tá? É no sentido de que deve ser aplicada o estatuto da CACI, tá? Então, diz aqui, ó, tá fixado os prazos, tá? Nos mesmos moldes, então, vinculados o direito de associação à CACI, nos mesmos moldes e com os mesmos benefícios assegurados aos empregados cujo vínculo foi firmado direta e originariamente com o Banco do Brasil. Lá na frente, eles dizem, igualmente, daí a CACI tem a obrigação de aceitar a associação dos substituídos na ativa, observadas condições estabelecidas no regulamento do plano de associados, procedendo à sua inscrição no plano de associados, concedendo-lhes na totalidade o benefício escolhido, daí nos mesmos moldes que é praticado com relação a quem tem vínculo formado diretamente com o Banco do Brasil. E mais adiante, as partes deverão fixar... E mais adiante vem a questão também da contribuição de acordo, benefício praticado cujo vínculo, as contribuições a cargo do primeiro réu, Banco do Brasil, e dos trabalhadores que optarem pela vinculação à CACI, deve observar os termos do estatuto desta. Então, significa dizer, dependendo da data em que for entendido como direito a aderir à CACI, se aqueles que elaboraram até a data do ajuizamento da ação, ou aqueles que estão na ativa, é que vai depender da aplicação do estatuto, tá? Do regulamento.
Então, essa eu vi que foi uma questão que foi bem debatida ali com a Cris, né, e perguntada, mas ela é uma questão jurídica a partir dessa sentença e da interpretação que pode ser dada para ela. É isso. Ô, Susan, tem eu acho uma pergunta aqui interessante, que aqui, eu acho que foi deixa eu ver quem foi que fez aqui, existe a definição, não, sobre o tempo de contribuição, porque assim, ó, existem regulamentos dos planos, e no caso de pro pós-laboral lá, é 20 anos a CACI, agora parece que vai reduzir esse prazo, tá? Viu, Sander? Esse da CACI vai diminuir também o da Previ. Mas, por exemplo, eu acho que é isso que eles estão colocando. E também para o bebê contribuir no pós-laboral, se aderirmos agora, quanto tempo vamos ter que contribuir? 10 anos daqui para frente, ou vai contar o tempo desde o início da ação que já faz, assim. Aqui eu entendo assim, ó, eu vou dar uma opinião, depois tu me ajuda se é isso mesmo, tu pode responder. A lei, ou decisão do juiz, sobrepõe ao regulamento. E aí eu queria que tu, eu acho que não teria aí esse tipo de situação, porque eles estão contribuindo para o outro plano, né? Enfim, não, é assim, ó, eu acho que tem uma questão que no direito ela é uma regra fundamental, é que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, né, digamos assim. Mas, por exemplo, se havia uma matéria controvertida à época, que, ao nosso ver, não havia controvérsia nenhuma, mas o banco entendia que era controverso. Posteriormente, vem o juiz e diz, olha, esse direito deveria ser garantido, porque está na lei. A lei determina assim. Eu não posso tratar desigualmente esses empregados, no que tange algumas regras, não todas, né? Claro. Então, assim, então quer dizer que eu vou ter que ser penalizada com uma regra, veja bem, que a época que eu fui da incorporação me era mais benéfica, porque o banco deixou de contribuir, ou porque eu tenho que fazer uma complementação. Eu vou ter que defender o seguinte: não, eu não posso ser prejudicado, porque quem deu aso a esse questionamento e não cumpriu a lei foi o banco. Se durante esse período do trâmite do processo ocorreu alteração, ainda que o acórdão venha e diga sobre o regulamento da época, eu não posso impedir, né, transferir o ônus da demora da solução de um processo, ou transferir a não cumprimento da lei, o ônus do não cumprimento da lei para o empregado. Tá? Então, quem tem que arcar com isso é quem deu ao descumprimento da lei. Então, assim, ainda que nós tenhamos aí uma discussão, quem pode, quem não deve, quem elabora, quem está na ativa, a aplicação do regulamento, naquilo que eu estava lendo aqui, e complementando aquilo que tu diz sobre a complementação e tal, nós vamos ter que ver o regulamento que vigia não na época do ajuizamento, mas na época da incorporação 2008. Esse será um entendimento que possivelmente nós defenderemos, ou eu estou aqui falando, mas nós defenderemos nas ações. Se esse regulamento é mais benéfico, evidente. Ok, obrigado. Não sei se me fez. Não, sim. Tá? Acho que o Itaci está perguntando aqui, se migrarmos para cá, se essa decisão para os egressos poderá ser derrubada e ficamos sem nada, já foi colocado, né? Mas pode... Não é, né? Já, a decisão é definitiva. Não, não vai. Não, é porque assim, ó, vocês não vão desistir ela não pode ser uma decisão. O direito está garantido, tá? Tá lá. Mas ela não é. Existem controvérsias na interpretação.
Vocês vejam, 2013, nós vamos fazer 10 anos. Muitas coisas mudaram. Então, a interpretação que foi dada, o modo de olhar aquela situação em 2013 é diferente hoje. Então, o juiz, quando ele deu a sentença, ela deu a sentença, o acordo, ela tentou, e nós vamos ter dois embargos, ela tentou abranger as situações mais peculiares, que ela entendia que poderia haver, mas não todas. E se demorar 10 anos ainda para transitar em julgado? Não se imagina um negócio desse, principalmente uma ação dessa, tá? Então, aqui, quando vem agora na execução, o juiz, ainda daquela da execução, não possa alterar a coisa julgada, que é a decisão de mérito, nós estamos falando de decisão de mérito, ele tem que dar uma interpretação. Quem é que é o beneficiado? É quem trabalhava em 2010 ou não? É quem trabalha agora? Não, entende? Qual é o regulamento aplicável? Daí vem o banco, o regulamento tem que ser o atual da CACI. Nós vamos dizer, não, não é isso. Entendeu? Então, não é derrubar a sentença na sua garantia, mas é como se na execução eu tenho isso, um mundo, né, aqui, e o banco vai querer tornar um funil, filtrar o máximo, deixar o menos possível. Estou imaginando nas sentenças. E nós vamos querer abranger maior número de pessoas. Então, vai depender muito. Então, eu tenho uma sentença, eu vou aparando as arestas para aplicar aquilo no caso concreto. É isso. Mas o direito em si, ele não vai ser derrubado porque já transitou em julgado. Aqui, isso nós tínhamos falado da Denise, que está falando que a JEPS informou em nota que encaminhará para o e-mail do SUNCIS as orientações para adesão. Ainda não recebemos e-mail. Por isso que nós não estamos, isso nós falamos no início, nós não estamos esperando, porque vocês têm que garantir a decisão de vocês de dizer que querem, certo? Tem prazo para isso. Se ficar esperando pelo banco e o banco não fizer, o que vai acontecer? Então, por isso que nós estamos tentando orientar para que se faça o pedido, mesmo se tem de alguma dificuldade, não saiba se vai ter, porque sem o plano vocês não vão ficar. Não vai tu perdeu o sim por causa que tu pediu adesão lá para a CACI. Então, e eu vejo dessa forma. A questão de ser centralizado é um problema, porque agora nós temos, até o dia 19, a justiça entra em recesso. E o plantão no jurídico também entra em recesso. Tá? Porque acompanha a justiça. Então, e como isso é uma questão individual, eu tenho a impressão que a gente tem que tratar depois de orientar vocês, se houver a resposta do banco, e aí sim, nós trabalhamos lá no sindicato a partir do dia 9, novamente, de janeiro, volta ao plantão do sindicato, das 9 ao meio-dia, segunda, quarta e sextas-feiras, que é as questões trabalhistas, que são esses casos. A terças e quintas tem aí a previdenciária. Então, outra coisa, isso pode, como eu disse para vocês, tudo isso aí pode ser mudado quando o banco apresentar a rotina que ele vai fazer. Tá? Então, isso, infelizmente, é muito dinâmico. Tá? E eu peço para vocês acompanhem, entre na rede, no site do sindicato, né? Porque a gente vai ficar divulgando o que está acontecendo. Né? Tá? Ter a data de seu desligamento, sua permanência, se o ex-empregado tiver contribuído para o plano de associado por no mínimo 10 anos, seu desligamento, sua permanência será vitalício? Não. Aqui tem uma pergunta. Não, tá, ele tá, o Marco está avisando. Não, tá. Eu pensei que fazer uma pergunta aqui. Tá. Eu digo assim para vocês, ó, dentro do possível, a gente tentou esclarecer, já estamos chegando aí a 1h30 de coisa. Eu coloquei lá o endereço, acho que qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, vocês podem entrar em contato com o sindicato.
especialmente quando tiver assessoria jurídica lá, tá? Lembrando, dia 22 de fevereiro de 2023 é a data. O que vocês não souber, procurem saber. Ainda a gente está aí para o que for possível, claro. Eu não sei, eu acho que nesse momento é isso que a gente tem. A Susan levantou a mão também, né, Susan? Pode falar, Susan. É assim, ó, gente. Façam o requerimento, é uma coisa que a gente acabou não colocando no requerimento, é que enviem um e-mail de vocês, tá? Então, vou fazer o requerimento. Então tá, mas aí eu não coloquei lá. Informe para o banco o e-mail. Principalmente o pessoal que é aposentado, se vocês tiverem conhecimento, tá? E as situações individuais, assim, né? Por exemplo, ali, qual é o regulamento que vai vigir? A gente não sabe direito se vai ser o de 2010, 2011, não sei, tá? Porque pode ser o de 2008, é isso que vai ser o nosso entendimento. Eu acho que é o mais correto e é o que está dentro dos princípios do direito do trabalho, tá? Então, esse regulamento 2008 eu não tenho conhecimento. Vocês vão ter que buscar isso. É importante se informar para saber o que é melhor e o que não é melhor. E tem muitas coisas que não é questão jurídica. É questão... Primeiro eu tenho que decidir, vejam bem, o que eu tenho que pensar primeiro? É melhor ou não é melhor? Quais são minhas dúvidas em relação a esse plano de KC? Respondo a elas, resolvo em relação, tomo a decisão e faço o requerimento. Feito o requerimento, eu vou ser deferido ou indeferido. E aí sim eu tenho que tomar uma providência do ponto de vista jurídico. Tá? Mas a CACIM foi ser aplicado o atual, mas o atual não me satisfaz, não atende aos meus interesses, não atende à maioria. Tem que comunicar ao sindicato. O banco vai comunicar qual é o regulamento que deve ser aplicado. A CACIM vai comunicar. Mas isso não impede de vocês, mesmo diante desta comunicação, vejam bem, a CACIM diz que vai aplicar o atual, mas eu acho que é injusto. Eu tenho que fazer o requerimento. Sem esta condição, eu não posso discutir qual regulamento deve ser aplicado, quem vai ser ou quem não vai ser. Então, assim, eu tenho que fazer o regulamento se esse for o meu desejo. A questão do regulamento, o que vai ser aplicado, isso é uma discussão depois. Agora, não adianta eu chegar lá, me disseram que era esse, daí eu não fiz o requerimento. Requisito objetivo que tem que ser cumprido. Tá certo? Então, é isso que eu queria deixar bem claro, não esquecendo de colocar o e-mail de vocês no requerimento também. Ô, Susan, e assim, a decisão do juiz, ele garante, isso é importante dizer, está lá na decisão do juiz, os mesmos benefícios para os egressos do BESC na CACI para os funcionários originalmente, está lá escrito na decisão, originalmente que são do Banco do Brasil. Por isso que eu acho que deve ser contemplada essa questão do pós-laboral, né? Eu acho que é uma boa base de discussão de a gente ganhar, porque o juiz disse isso, né? Está lá na decisão. Ó, eu quero colocar ali no site, no chat, às 19h02, o Marco Silvano colocou lá o link da matéria onde tem o requerimento lá, o modelo de requerimento, lá junto na matéria, tá? Enfim, eu acho que a única coisa que, só, Toniolo, é que nós vamos ter que saber quais são os regulamentos que existiam para aplicação da CACI nos planos, lá em 2008. Isso também está dito, que é o associado, Susan. Está dito lá. É o plano associados. Associados. Porque os demais não têm a contribuição do banco.
Os outros planos, todos que são... Isso foi uma briga lá, a comissão de empresa também, dizia assim, ó, nós não... Porque eles queriam, a outra diretoria que estava antes, eles diziam assim, ó, não, pode ser bom para o funcionário pegar um plano. Mas quem é que vai querer abrir mão da contribuição, da participação do banco no plano de saúde? Que é isso, gente? Isso é um absurdo. Então, existe esses planos, esses outros que são criados, que é para as pessoas, para os dependentes, né? Aquela, por exemplo, meu filho passou de 24 anos, ele pode, de repente, adotar outro plano. Porque o que acontece? Lá no plano SIM, né, o Flávio, o dependente que entra lá, ele vai ter um percentual também conforme o... Não é percentual, é a faixa etária dele. É isso? Então... Isso, faixa etária não entendi, então, tá. Entendeu? Por isso que tem que ser o plano associados, porque é onde tem a contribuição do banco, os demais não tem. Tá? E aí, no caso, a Cassi é a mesma coisa. O cara perdeu... o plano associados. Isso. Perdeu o direito de ser dependente, ele vai ter que optar por um plano, ou ficar sem plano, ou conseguir um plano fora. É diferente. Tá? Uhum. Não, isso está correto, isso está previsto. Então tá, entendi. Não, gente, assim, ó, eu ia propor aqui que a gente encerre, né? Já são 8 horas, passou um pouquinho, né? Por onde posso consultar a credencial da Cassi em Florianópolis? No site da Cassi deve ter, tá? No site lá, www.cassi.com.br, tá? Eu nesse momento, eu acho que a gente tem que encerrar, né? Até porque a gente vai ter que voltar a conversar, talvez, em janeiro de novo, se for o caso. Temos que aguardar para ver como é que o banco vai agir. É isso que nós temos que ver. Mas nós não podemos ficar esperando o banco, porque isso é uma responsabilidade que o juiz apontou para cada um, de que beneficiário que quer entrar para a Cassi, tá? Talvez tenha que correr atrás, pedir mais informações. Concordo. Tentei conseguir a Limaca. O que é a Limaca? Só para vocês saberem. É a lista de medicamentos e materiais abonáveis. Ou seja, será que o medicamento que eu tomo ele está contemplado na lista, na Limaca, que é para que eu entre no PAF, que é o Programa de Assistência Farmacêutica. Então, aí tem que olhar na Limaca. Enfim, será que o SIM está me pagando? Será que vai ter? Isso vai ter que consultar. Eu hoje, inclusive, falei lá com a enfermeira do trabalho lá na JEPS, ela ficou de conseguir até. Tem que ir lá na Cassi, tentar conseguir. É isso, gente. Temos que se virar. Não, né? A gente tenta tirar todas as mas é muita coisa. Tá? Inclusive na ação. Certo? Bom, da minha parte, eu estou encerrando. Se alguém quiser mais alguma manifestação, se não, doutora Souza quer colocar alguma coisa? O Gustavo saiu porque estava com o filho, né? Algum dirigente do sindicato aí, o Marco, o André, o Marcelo, o Flávio, quiser comentar, complementar alguma coisa? Não? Toniolo, eu acho que podemos encerrar, porque assim, ó, dúvidas surgirão e o sindicato, tu tens o teu e-mail lá, o pessoal pode questionar, perguntar, pode perguntar para mim também. É bem tranquilo. Esse assunto não vai se encerrar no dia de hoje. Futuramente teremos que se encontrar novamente e conversar. Boa noite. Boa noite. Nada? Marco? Também não? Beleza, pessoal, muito obrigado.